Abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Eu não quero falar muito, eu quero dedicar tempo para nós buscarmos ainda mais o Espírito Santo. Mas olha só, o que diz aqui o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, Paulo diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai, ou pegai essa armadura, você que tem que buscar. Quando ele fala tomai, significa dizer que ela não vem de forma automática. Essa armadura tem que ser buscada. Amém, pessoal? Mas que armadura é essa? Você já deve ter visto aqueles filmes antigos em que os soldados, eles se vestiam de uma armadura, e aquela armadura era necessária porque nela ele tinha proteção para o corpo na hora da batalha, como também ele tinha a arma para atacar. Então, um soldado que fosse para o campo de batalha sem a armadura, então ele não teria nem como se defender e nem como atacar. Por isso seria uma presa fácil para os seus inimigos. Então, sempre que se ia para a batalha, tinha que haver a armadura. Ele tinha que ir lá e colocar a armadura. É óbvio que quando Paulo fala aqui de armadura, não é essa armadura que os soldados usavam no campo de batalha. Porque está escrito aqui, tomai toda a armadura de quem? De Deus. Então, trata-se, se é de Deus, então trata-se de uma armadura espiritual, para que seja usada numa guerra ou na guerra espiritual. Nós vivemos em guerra contra o inferno. Nessa guerra contra o inferno, que é uma guerra cujo objetivo do inferno, do diabo, não é apenas destruir você nessa vida, mas principalmente o objetivo dele é a nossa alma. Essa guerra é uma guerra constante, é uma guerra diária, é uma guerra que vai durar toda a sua vida. Enquanto você não der o último suspiro, enquanto você não partir dessa vida, ou enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, até o nosso último dia, todos os dias nós vamos viver essa guerra. Não tem feriado, não tem férias. No mundo espiritual, a guerra espiritual não tem descanso. Você não pode se vestir dessa armadura segunda, terça, quarta, quinta e sexta e relaxar no sábado e domingo e dizer assim, é final de semana e eu posso tirar essa armadura e dar uma descansada. Um cochilo, um vacilo, quando o assunto é guerra contra o diabo, é fatal. Então, na guerra espiritual não há descanso, não há férias. Ela é uma guerra contínua, é uma guerra constante. E aí Paulo fala da razão de termos que estar revestidos com essa armadura. Ele fala assim, ó, para que possais resistir no quê? No dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Para que possais resistir. Ele não diz assim, ó, se vier o dia mau. Ele não fala se vier. Ele fala, você tem que estar revestido da armadura
para você poder resistir, aguentar o tranco no dia mau. Não é se vier o dia mau, ele fala no dia mau, porque o dia mau vem para todos. Mas se quando vier o dia mau, você está ali, você está em comunhão com Deus, você está meditando na Bíblia todos os dias, ouvindo a voz de Deus, você está se alimentando espiritualmente, você está se desviando do pecado, você está na fé, você é aquela pessoa que está ativa espiritualmente, você está em comunhão, você está ligado com Deus 24 horas por dia. Aí é mais ou menos como se diz no popular: pode vir quente, que eu estou fervendo. Mas se o dia mau vier e você tiver borocochô, se você tiver com a guarda aberta, se você tiver, sabe, com a imunidade espiritual em baixa, já era. O dia mau já veio para pessoas que eram consideradas colunas espiritualmente, até na igreja. O dia mau pode ser uma injustiça, o dia mau pode ser uma tentação. Isso vem para todo mundo, veio até para o Senhor Jesus. Mas quando veio para Jesus, por exemplo, Jesus estava revestido, ele tinha sido batizado com o Espírito Santo no Rio Jordão, lembra? Jesus foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e foi para o deserto e foi tentado. Quando vieram as tentações, como que Jesus estava? Revestido da armadura, cheio do Espírito da palavra de Deus. À medida que o diabo vinha com a palavra, Jesus rebatia com outra palavra da Bíblia. E ele resistiu à tentação e o diabo fugiu. Graças a Deus. Então você, eu, todos nós, os dias maus vêm para todos. Ainda que todos os dias pessoas digam para você bom dia, como eu disse quando entrei aqui no altar. Mas o dia mau vem e você precisa, eu, todos nós, precisamos estar revestidos. Não tem folga, não tem feriado, não tem descanso na fé. Até o dia que você tira de folga para descansar o corpo descansa, mas você não pode abaixar a retaguarda, você não pode dar lugar ao pecado, você não pode vacilar, não se cochila na fé, porque um vacilo pode ser fatal. Quem está me entendendo faz assim. Fiquem todos de pé, por favor. Eu quero deixar livre à frente do altar, agora, para você que diz assim: bispo, eu estou vivenciando dias maus, eu estou passando por uma fase da minha vida em que o diabo está bombardeando a minha cabeça com pensamentos, usando pessoas, tentações, palavras, circunstâncias, que querem me fazer parar, mas eu quero nessa manhã me derramar diante dele, e eu quero estar revestido do Espírito Santo. Então pegue o que é seu, vem aqui diante do altar.